Oi, gente, tudo bem com vocês? Um bom dia, boa tarde, boa noite, independente do momento que você estiver vendo, assistindo esse talk. Seja bem-vindo, é para você. A gente quer servir você da maneira que a gente pode, exaltando Jesus e revelando a consciência do amor dele por você. E hoje um talk especial. Na verdade, para mim, talk é sempre especial. Eu amo esse momento. Pergunta e resposta, onde você pode estar sentado aqui através da sua pergunta nessa roda de conversa, mas hoje um toque especial, porque temos aqui uma convidada ilustre, né, onde Deus nos presenteou através do Thiago de Castro. Graças a Deus que ele foi arrumar uma esposa longe, trouxe ela para cá e agora participa aqui da nossa comunidade, da nossa vida. Giovana, seja bem-vinda. Muito obrigada, Vicky. É um prazer estar aqui. Oi, gente. Esse momento é muito especial para mim também, porque eu acho que é um momento de ainda mais crescimento, né? Onde a gente pode interagir, tirar dúvidas. Enfim, estou muito feliz. Tenho certeza que vai ser incrível. Já estou empolgada. Espero que vocês estejam também. E está estreando, né, o universo feminino no talk aqui. Então, dizem que a mulher simboliza a igreja, né? Acho que vocês me trouxeram aqui para simbolizar todo mundo nesse sofá, toda a nossa igreja. Tá perfeito. No último domingo, a mensagem foi sobre coração quebrantado, né? Então, a gente passeou ali do Salmo 51 até o Salmo 103, né? O Salmo 51 é o momento onde Davi escreve depois de ter feito o que fez com Betseba e com Urias, né? Aí o Natan chega nele e fala: Davi, você errou, cara, e conta a história pra ele lá, né? Um carinha tinha uma ovelha, o outro tinha 1 milhão, e aí enfim, você sabe da história. E aí Davi fala assim: esse cara sou eu sou pecador. E aí ele escreve o Salmo 51. E aí no Salmo 51 a gente vê ali Davi assustado, Davi com medo, Davi em dúvidas, Davi com medo de perder a presença de Deus, Davi com medo de perder o Espírito Santo. E aí ele vai dizer que ele nasceu do pecado, ele foi concebido do pecado. Enfim, você vê ali um desabafo, um grito da alma de Davi. E é interessante que no final, no verso 16 desse salmo, ele diz assim: Deus, eu aprendi que você não gosta de sacrifício. Porque se é de sacrifício que você gosta, eu te daria vários, eu te daria quantos você quisesse. Afinal de contas, eu sou rei e tenho dinheiro e boi e animal para isso. Mas eu percebi que o que você gosta é um coração quebrantado. O que você gosta é de um coração quebrantado. E é muito interessante que no Salmo 51, Davi está morrendo de medo, mas lá no Salmo 103, ele já aprendeu algo sobre Deus que no 51 ele não sabia. Lá no 103, ele diz assim: eu aprendi agora, no versículo 10. Eu aprendi que nós temos um Deus que não nos trata segundo os nossos pecados. E que tanto quanto está longe o Oriente do Ocidente, Deus nos afastou, nos separou das nossas transgressões. Então nós passeamos um pouco por esse caminho de Davi, né? E essa jornada que levou a Davi ser conhecido como um homem segundo o coração de Deus é a maneira que o Paulo vai chamar Davi lá em Atos capítulo 13. Quando Paulo diz que Deus chama Davi, ele diz: Deus chamou alguém segundo o seu coração, né? Então, enfim, nós passeamos por aí e acho que deve ter umas boas perguntas pra gente conversar. Tem. Para quem não sabe, depois de toda a celebração, né? Acho que já do domingo de manhã, a gente abre no Instagram o box de perguntas para você mandar a sua pergunta referente à mensagem, a última mensagem. E essa mensagem foi incrível e rendeu boas perguntas também. E a primeira delas é: podemos dizer que Saul e Davi são representação da antiga e nova aliança? Assim, a gente pode utilizar de figuras. Acho que uma das interpretações, né, principalmente de momentos históricos, é a alegoria. Então sim, pode-se utilizar, mas eu gosto de ver Saul e Davi de uma outra perspectiva. Eu gosto de ver de alguém que agradou a Deus e alguém que não agradou a Deus. Porque, dizendo historicamente, né, falando do momento histórico, Davi também vivia na antiga aliança. Mas ele agradou a Deus, mesmo tendo feito o que fez. É interessante que eu me lembro a primeira vez que me fizeram essa pergunta: quem pecou mais, Saul ou Davi? E obviamente nessa expressão pecar mais já está errada, mas quem pecou mais? E aí você olha e você fala: Saul foi arrogante, Saul ele foi soberbo e tal, mas Davi ele tramou o mal ali com Urias, ele foi desleal. Quando a gente ouve a história dos dois, você se escandaliza mais com o erro de Davi.
né? Mas ao mesmo tempo, Davi agradou a Deus, né? Em que sentido ele agrada a Deus? É no coração quebrantado. É por isso que depois o Paulo vai dizer, não, Deus chamou Davi, que é alguém segundo o seu coração. Então assim, eu acho que pode sim interpretar, mas a minha leitura sempre é assim, Saul é um tipo de rei, é um tipo de governante que Deus desagrada. E Davi é um tipo de rei que Deus gostou, que Deus se agradou tanto que quando Deus se encarna e vem para a terra, ele é chamado filho de Davi. Olha que experiência Davi teve de ter Jesus, o Messias, o Cristo de Deus, sendo chamado de filho de Davi. Tamanha expressão do que significa Davi para o povo de Israel. E aí, por último, né, em Davi e em Saul, eu consigo perceber uma outra coisa sobre Deus. Porque Davi errou mais, é mais sujo, é um negócio mais... Cara, ele é gravíssimo. Urias morreu, e não só Urias, outras pessoas morreram em lealdade por causa do erro dele, porque ele achava que ele podia se safar e sair ileso de um erro cometido e tal. Mas é interessante a maneira como Deus trata Davi. Em Davi, a gente consegue ver essa face de Jesus que não se assusta com o pecado da mulher adúltera. Mas ao mesmo tempo, Davi teve uma postura que Saul não teve. Saul não assumiu, ele não tirou a roupa da soberba, ele não tirou a roupa da arrogância, Davi tirou. Quando Davi cai em si, ao invés de ele matar Natan, ele poderia ter feito isso, pelo contrário, na hora ele dá um passo atrás e fala, verdade, Natan, eu pequei contra Deus, eu pequei contra... E ele diz mais, ele fala assim, lá no Samuel 16, ele fala, pequei somente contra Deus. Então ele fala, eu posso o que eu quiser como rei. Ele pode mesmo, ele podia fazer. Ele poderia se deitar com Betseba se ele quisesse, ele era rei. Mas ele sente assim, eu pequei contra Deus. Então a diferença dos dois, né? Então um Deus que não tem medo dos nossos erros, mas que tem problema com gente que esconde o erro para parecer perfeito ou parecer Deus, enfim. Eu acho que a diferença é que Davi, ele entendeu que também não adiantava se esconder de Deus, exato. né? Aí. E eu lembrei muito de Adão e Eva. Acho que quando Davi, ele tem as primeiras reações, que é tentar encobrir o erro dele, eu imaginei ele meio que pegando folhas de figueira, né? Mas chegou um momento que ele reconheceu, não, eu preciso do cordeiro, eu preciso do sopo. Exato, isso aí, eu preciso do sopo. Eu acho que ele enxergou algo que você disse que Saul não enxergou, né? Que é como Deus lida com os erros também e como ele podia crescer em misericórdia e graça diante disso. Muito bom. E a segunda pergunta a pessoa perguntou, como ter um espírito estável nos dias de hoje? Quais práticas renovam o nosso espírito? Essa pergunta é boa, né? Como manter um espírito... Como que é? Como ter um espírito estável nos dias de hoje? Não, o espírito é sempre estável. O espírito está pronto, Jesus disse. A alma que titubia, né? Oscila, né? Mas o espírito está sempre pronto. Agora eu acho que a pergunta dela é como se manter sempre... sempre bem, ou sempre confiante, ou enfim, até ela pergunta quais são as práticas. Quais as práticas que renovam o nosso espírito? Eu gosto de ter algumas práticas na minha vida. A prática da meditação. A prática da meditação é pensar em Deus, pensar em Jesus e só pensar mesmo, deixar minha mente ir até Ele. A prática da leitura bíblica, a prática de se manter em oração o dia inteiro, né? Mas para poder se manter em oração o dia inteiro, a gente precisava de um outro talk aqui para falar só sobre oração, porque oração é muito mais do que fechar o olho e fechar a porta, muito mais do que isso, né? Orar é interagir com Deus, então para orar não se tem agenda, é interação o tempo inteiro, o mundo é de Deus, as pessoas são de Deus, então interagir e orar é se movimentar, enfim, a gente precisa de um outro momento para isso, mas eu acho que é a vida diária mesmo, de pensar em Deus, interagir com Deus, no outro, amar o próximo, eu acho que é isso, não tem segredo não. É a consciência, é o que a gente estava conversando um pouco antes. É a consciência, é alguém que tem a consciência de que Deus mora nela. Eu estava conversando com o Murilo, na verdade, que está lá agora assistindo. Essa consciência de que Deus mora em mim, que eu sou a casa dele, ele não habita em templos, ele habita em mim. E não tem por que não viver uma vida de Deus se ele escolheu morar e viver a minha vida, enfim.
acho que não é difícil. Acho interessante que você falou que nosso espírito ele é sempre estável, pronto. né? Eu acho que a gente age de forma equivocada, às vezes, quando a gente olha para o que a gente faz para definir como a gente se sente. Isso. E aí definir a verdade do nosso espírito. Quando, Isso. na verdade, o caminho é o inverso, né? O nosso espírito 1 Coríntios 6,17 diz que aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Então, como é que o meu espírito vai ser instável se ele é um com aquele que nunca muda, isso aí. né? Perfeito. Então, quando eu acho que também, além dessas práticas que você falou, que são muito preciosas, quando eu entendo que o meu espírito ele vive uma verdade que é imutável, eu também sou induzida a frutificar. É isso aí. De acordo com o que eu entendo que Jesus já fez. Né? É esse negócio da unificação do homem em Deus. É muito difícil entrar na cabeça assim das pessoas, mas isso é mais real do que a gente pode imaginar. Na verdade, essa é a oração de Jesus. Pai, que o Vitor e eu seja tão um como eu e você somos um. Então, eu acho que é entender essa identidade. A minha identidade é essa aí, que você acabou de falar. Sim. Eu e ele se tornamos um só. E as práticas são frutos, né? Exato. De permanecer plantado no lugar certo. É isso aí. Muito bom. A terceira pergunta fala um pouco também sobre isso, de certa forma, sobre coração, né? Espírito, coração. E fala do coração quebrantado, que foi o título até da mensagem passada, né? E a pessoa pergunta assim: como ter um coração quebrantado sem querer se quebrantar, anular, diminuir ou machucar? Coração quebrantado, eu acho que tem um equívoco no pensamento do que é quebrantado. Significado. O significado quebrantado não é pior, quebrado. Talvez uma boa forma de a gente fazer esse paralelo é coração humilde. Né? Porque eu gosto de uma frase que eu ouvi uma vez, que a primeira reação de alguém que nasce de novo é entender que não existe, mas subsiste. Muito bom. É a humildade de saber que eu não existo só. E que se não é ele, eu nem aqui estaria. Contudo, então, não eu. Né? Exato. Então isso para mim é o coração quebrantado. É um coração de que se eu tô respirando, a Giovana também, a gente respira pelo mesmo motivo. Então eu não sou maior que ela não é maior do que eu, a gente é irmão. Fraterna, então diante de você somos iguais. E quando eu olho para ele, o meu amado, o meu pai, eu sei que é por causa dele que eu estou aqui, pelo amor dele que eu estou aqui. Então acho que o coração quebrantado, ele não é só essa sensação de humildade nesse sentido que ela disse, de diminuir, não, mas é um coração humilde. E humildade não é pensar pouco de si mesmo. Humildade é pensar que o outro é superior a mim, mas eu sei quem eu sou porque foi Deus quem me fez ser quem eu sou. Então eu acho que essas duas coisas, elas não brigam entre si. Eu acho que é mais é uma questão de significado. De significado, né? Do que é o quebrantado, isso. Você pode até me corrigir se eu estiver equivocada, mas eu estava pensando sobre o coração quebrantado também, e na minha concepção é muito também esse momento de você abandonar o coração de pedra. Isso. E você assumir seu coração de carne. É a experiência do novo nascimento. Né? Que pedra, tudo bem, mesmo se o quebrantado fosse um quebrar, tava quebrada a pedra. Coração de pedra, quebrou. Você pode quebrar. Agora né? de Porque carne. ele era seu, mas o verbo se fez carne para nos dar um coração de carne, ou seja, o dele. É isso aí. Então, eu acho que não é uma questão de se anular, mesmo de se diminuir no sentido de, nossa, eu não vou fazer, não sou eu que faço. Mas entender que tudo que a gente faz é porque agora não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. É esse contudo não exatamente. eu. Né? Como você diz, às vezes não é o que se faz, mas para quem vai a glória. É isso aí. É entender que a gente subsiste enquanto você falava isso, eu me lembrei do Paulo falando lá no capítulo 3 de Coríntios. Ele fala assim: vocês são cartas vivas, escritas não em pedras. Então, a pedra, ela é sempre um tipo de lei, sempre. E a lei é um tipo de mérito. Né? Então, quando a mulher é surpreendida de adultério, eles têm pedra na mão porque a lei é escrita em pedras. Então, toda essa alusão da pedra leva para esse lugar da lei, do mérito, e você ter o que você merece. De justiça própria. Exato. Aí o Paulo vai falar assim: vocês não são mais isso. Agora vocês são cartas vivas escritas
não por Deus em pedras, mas escrita no coração de vocês, nesse novo coração de carne, e escrita com a tinta sangue de Cristo. Então eu acho que vem daí um coração quebrantado. Um coração quebrantado é um sangue escrito pelo Espírito com o sangue de Jesus, que vai produzir no outro o que Deus produziria se estivesse diante dele. Então eu acho que essa é a experiência final até da mensagem do domingo. Muito bom. Deixar o coração de pedra e assumir o coração de carne de Cristo. Exato. Né? Largar as pedras. Larga as pedras. A próxima pergunta é a seguinte: explique melhor sobre o pecado ser a desumanização do homem. Eu sabia que essa ia chegar. O que significa isso, Vitor? Eu sabia. Bom, primeiro é a diferença do pecado e dos pecados. Isso é uma confusão muito, muito comum, né? E ela faz parte da vida de muitos irmãos. A Bíblia, o português não tem palavras distintas para isso. Ele só usa singular e plural. Então parece ser a mesma coisa. E aí o singular é se for um pecado só e pecados é se for vários pecados, né? E não é isso. A palavra no grego ela é diferente. No grego a gente vai ter o hamartia e o paraptoma. São duas palavras distintas. O hamartia é esse pecado estado de ser. É o que o Davi vai dizer lá no versículo 4 do Salmo 51. Em pecado eu fui concebido. É o pecado original. É o pecado que a teologia chama de pecado original, que é o que o Paulo deixa claro lá em Romanos capítulo 5. Então Adão pecou, todos pecaram, então nós nascemos do pecado. Então é essa a ideia do pecado hamartia. O paraptoma não. O paraptoma tem a ver com desvio da justiça. Então é o desvio do caminho. Mas qual que é a grande questão aqui? Quando Jesus ele aparece, João Batista aponta para ele. João Batista diz: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí você vai ter um problema se você achar que hamartia é paraptamo. Por quê? Porque a gente continua pecando. Tem pecado no mundo agora. Não teria mais nenhum erro. Exatamente. O que Jesus tira é o hamartia, que é o pecado natureza, que é o que nos afastava e é o que nos tornava inimigos de Deus. Vamos lá em Adão. Quando Adão peca, ele foge de Deus, porque ele entra num estado de pecado. Agora, é interessante, tem um teólogo que eu gosto muito, Paul Tillich, ele chama. E ele diz que pecado, o homem pecar, é ele sair da essência e entrar na existência. O homem passou a existir, ele largou essa essência de Deus e passou a existir. E esse é o estado pecado. E aí quando o homem peca, pode ver, qual que é a primeira ação de Adão depois que ele peca? Foge, se esconde e culpa a Eva. E dali, medo, vergonha. Né? Exato. E aí o medo e a vergonha é Adão com ele mesmo. Só que o pecado, ele não fere só a mim. Ele vai para o outro também. Então por isso que pecado é desumanizar-se e desumanizar o outro. E aí quando você leva o conceito de pecado para esse lugar, você tira essa ideia, principalmente da igreja evangélica ocidental hoje, que pecado é só pornografia e é só sexual. Que infelizmente hoje em dia as pessoas acham que pecar é sexo. Principalmente quando se tem uma ideia tão legalista de santidade e pureza. E não é isso, o conceito de pecado é outro, é muito além disso daí. Então eu peco até quando eu sei que eu devo fazer um bem para você, Giovanni, não faço, Paulo disse. Então pecado é muito além do que se explica hoje na igreja evangélica. Agora, se pecado é desumanizar a si mesmo e desumanizar o outro, então peraí, agora aumentou o negócio. Então agora eu tô entendendo. Porque o desumanizar-se só é real na minha vida porque eu dei um pulo para fora de Deus lá com Adão. Mas em Cristo eu dei um pulo para dentro de Deus de novo, de modo que agora eu não quero mais desumanizar você e nem me desumanizar. Agora, a pergunta que entra numa fala dessa, que eu até tentei responder no domingo é: tá, Vitor, mas o que é desumanizar a si e o que é desumanizar o outro? Então a gente precisaria entender quem é o ser humano perfeito, que é o Cristo. A ideia de Deus sempre foi Cristo, nunca foi outra coisa. Jesus sempre foi, sempre será, o ser humano perfeito é Jesus. Então, pecado é tudo que não é Jesus.
Então, o que é desumanizar a si mesmo? É ser tudo que Jesus não é e fazer tudo que Jesus não faz. E o que é desumanizar o outro? É tratar a Giovana como eu não trataria Jesus. Aí, agora você pode falar qualquer pecado da lista de pecados, da obras da carne aí, que você vai ver que tem a ver com isso. Então, por exemplo, fala um pecado aí, da lista das obras da carne. Roubar. Quando eu roubo, eu estou desumanizando o outro? Óbvio. E eu estou sendo desumano? Óbvio. Tendo quem como padrão? Jesus Cristo. Então você vai para um lugar tão superior de pensamento, aí até mesmo o próprio pecado sexual. Quando eu cometo isso, eu estou desumanizando a mim e ao outro. Entende? Então você leva um conceito para um lugar ainda maior e assim, eu gosto de enxergar desse lugar. Para mim faz muito sentido. Eu acho que o pecado é quando o homem se emancipou de Deus e em Cristo ele foi adotado de volta, né? Isso aí. E algo que me chama a atenção é que das primeiras coisas que fala que aconteceu com o homem depois que ele pecou também foi que abriram-se os seus olhos, né? Uhum. Ou seja, eu entendo que antes ele enxergava a ele mesmo, aos outros e ao mundo, né? Com os olhos de Deus. Isso aí. E quando ele peca, quando ele se emancipa, ele passa a enxergar pelos seus próprios olhos. Então, acho que é como você falou, enquanto a gente enxerga a nós mesmos e ao outro pelos olhos de Deus, pela ótica de Cristo, É isso. Não pecar, não cometer atos pecaminosos, né? Que seria as práticas, exato, enfim. e desumanizar alguém? É só um fruto de como eu olho. Por isso que a Bíblia diz também que dos olhos bons, né? Que se seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. Porque se eu te enxergo como Jesus te enxerga, eu também vou te tratar como Jesus te trata. Exato. Né? E perfeito isso. Eu acho que fechou esse assunto, eu acho. É a essência, né? É simples. Então, pecar é sair da essência e entrar na existência. E na existência é desumanizar o outro e a si mesmo. Aí sim. Aí beleza. Porque senão a gente entra numa caixa que ser santo é ser puro sexual. Mas ter inveja pode, ser soberbo pode, ser arrogante pode, xingar o outro pode, ser irado pode. Entendeu? Seleciona as práticas mais. Mas na verdade tudo parte de um mesmo princípio, de um mesmo fruto, e aí é a né? natureza de Deus em mim que me humaniza. Então nós estamos em processo de se tornarmos em manifestação o ser humano que Jesus já é, né? Então eu gosto de uma frase do Irineu de Lyon, ele diz assim: nós somos destinados a sermos seres humanos mediante a graça, aquilo que Jesus é como ser humano pelo mérito. Então nós seremos pela graça aquilo que Jesus é pelo mérito. Colhe o que ele plantou, né? Exato. Muito bom. Falando aí, né, desses assuntos de práticas, atos pecaminosos, a próxima pergunta é a seguinte: tem alguma coisa que fazemos, ou seja, que praticamos, que faz com que nós possamos perder a presença de Jesus ou do Espírito Santo? Eu posso perder Jesus, a presença do Espírito Santo, pelo que eu faço? Essa pergunta ela é muito comum, muito. E aí as pessoas vão lá em Sansão, né? Vai lá no Salmo 51, né? E é obviamente que em Cristo Jesus nada pode tirar o Espírito Santo de mim, nada pode afastar Deus de mim. Esses dias atrás estava fazendo atendimento de um casal e assim, tava um lixo assim a vida deles, um lixo. E aí eu olhei para eles e falei assim, mas uma das coisas que Jesus disse é que ele estaria no meio do nosso lixo. E onde Deus está nesse lixo aí? Aí o rapaz falou, ele está distante. Eu falei, não. A verdade é que quando a gente só vê o nosso pecado, a nossa dor, a gente não enxerga. E aí eu gosto da frase do Agostinho, que ele dizia assim, Deus me é mais íntimo de mim do que eu mesmo. Muito bom. Então existe um lugar de Deus no Vitor, que ele é mais íntimo do Vitor do que o próprio Vitor é do Vitor. Então é impossível me separar de Deus, é impossível o Vitor ser separado de Deus e é impossível Deus ser separado do Vitor. Por quê? Porque o que nos uniu foi o sangue de Jesus. Então o meu elo com a presença do Espírito Santo em mim e eu nele é o sangue de Cristo. Então se o elo é o sangue de Cristo, precisaria de algo superior ao sangue de Cristo para me separar dele.
Quem nos separará do amor de Quem Cristo? nos separará do amor de Cristo? A morte, a tribulação, o diabo? Então, assim, não tem como. Quando você nasceu de novo, o Espírito mora em você, você mora nele, você deu um salto para dentro de Deus, você voltou à essência que você tinha perdido por causa do pai Adão, né? Então, o pai Adão peca, nós pecamos. E o pai Cristo acerta, nós cremos, morremos com ele, ressuscitamos com ele e nada mais pode nos separar desse lugar. Eu acho que isso também tem muito a ver com algo que eu já ouvi você falando algumas vezes, que se eu penso que por algo que eu faço eu posso perder, é porque automaticamente eu acho que eu ganhei por algo que eu fiz. Ou senão eu mantenho ele pelo que eu faço. Então, como manter o Espírito Santo? Né? Então, nós é que somos mantidos por ele, né? Não, exatamente. Então é muito doido achar que eu posso segurar ele assim, né? Até mesmo volta aqui. Jesus disse, né? Nenhum que vier a mim eu lançarei fora. Então... Não, e Jesus disse, o Espírito virá e estará em vós para sempre. Todos os dias até a consumação do século. Exatamente. Jesus, ele deixou mais nítido do que o sol do meio-dia. É para sempre. Onde ele está é para sempre. Muito bom. Então perca esse medo. O Espírito Santo não tem como sair. Isso é uma boa notícia. Nossa. Se eu soubesse disso com 13, 14. Pouparia sofrimento. Nossa, né? Sofri demais. Falando sobre o Espírito Santo, ainda a próxima pergunta é a seguinte. O Espírito Santo já estava com Davi antes de Jesus ressuscitar e habitar em nós, deixando o seu Consolador? Nossa, eu não tinha visto essa pergunta. Surpresa! Boa. Muito boa. É assim, ó. Como se era a manifestação do Espírito Santo na Antiga Aliança, não se sabe exatamente. A gente vê várias manifestações do Espírito Santo no Velho Testamento, isso é óbvio. Então ele estava sim aqui. Mas existem as profecias que diriam que haveria um dia que ele seria derramado sobre toda a carne. Que isso só acontece na ressurreição. O próprio João, quando ele fala que Jesus disse que rios de águas vivas fluiriam do nosso interior, ele diz assim, ó, e Jesus dizia a respeito do Espírito Santo que seria derramado na ressurreição. Então, existia sim uma manifestação do Espírito Santo na terra antes, até porque o Cordeiro está morto desde antes da fundação do mundo, mas eu penso que essa manifestação, ela acontecia, ela era real, ela era recorrente, mas não era uma presente, permanente morada do Espírito Santo, vamos dizer assim. Então, o Espírito Santo em Saul, por exemplo, o texto vai dizer que ele se retirou e tal. A verdade é que ele não morava em Saul, ele se manifestava. Então a força de Saul vinha dele, ele era a força, ele era o vento, que abriu o Mar Vermelho, enfim. Então as expressões de Deus, na verdade uma das coisas que a gente sabe sobre Deus é que ele tem um mistério nele, que ele é um só Deus, 3 pessoas. Então assim, já é um mistério aí. Unidade plural. Exato, é uma unidade plural. Então o Espírito estava, se movia, se manifestava. E sim, o Espírito Santo tinha essa relação aí com Davi. Mas sem dúvida nenhuma não era como é hoje. Então, como é exatamente, a gente não tem como saber pelos escritos que temos. Ele estava lá, se manifestava e tudo mais. E o que nós sabemos dos escritos que temos antes da ressurreição é que viria um dia onde ele seria derramado sobre toda a carne, que viria um dia onde existiria um rio dentro da Giovana que fluiria, que é o Espírito Santo, que existiria um dia que ele viria e te convenceria do pecado, da justiça e do juízo, que existiria um dia que esse Espírito Santo, ele é o selo que nos faz um também. Então, quem é que faz o povo de Deus ser um povo, que é o Pedro, Paulo, enfim, eles vão dizer assim, ó, a vontade de Deus em Cristo é que seja feito um novo povo. Um novo homem, moldado em Cristo Jesus. E nesse novo homem, não há diferença entre grego, judeu, escravo e livre, homem e mulher. Quem é que faz esse elo? É o Espírito Santo. Cristo é tudo em todos. Cristo é tudo em todos, isso. Então, isso tudo é uma tarefa do Espírito Santo agora. Então, ele já estava, já se manifestava. Mas lá, diriam que aqui seria diferente. Então, aqui agora é diferente. O que a gente sabe experimentar é o que está aqui agora. O que passou, a gente tem ali algumas sombras. A sombra, né? A sombra é Eles tinham a sombra da frente. Sim.
do que seria para frente. Nós temos a sombra do que foi para trás, né? De qualquer forma, eu acho que o que nós vivemos depois de Cristo sempre vai ser muito mais É. completo, né? Porque Muito a gente mais. consegue ver claramente quem Deus é. Isso. A expressão exata de quem Isso. Deus é. Isso Muda afeta em tudo, né? todas as áreas, né? Muda tudo. E, na verdade, é até interessante falar que o que muda não é Deus pro homem. O A que muda é a concepção consciência do do homem, né? homem sobre Deus. O homem percebe Deus na cruz como em nenhum outro momento tinha percebido. Eu acho que é a questão dos olhos, exatamente, Questão né? dos O olhos. homem fecha os olhos dele de novo pra Isso. enxergar novamente através Uau, dos é olhos assim de que Deus Deus. faz? É. Exato. Perfeito, Gi. Perfeito isso. Acho que é a última pergunta aqui já. Não, então peraí. Já que é a última pergunta, antes da última pergunta, fica aí pra você, então, os nossos avisos da semana. Fala, família da Igreja Por Amor. Estamos aqui de novo. Se você gostou de um recado irreverente, você vai ter outro, tá bom? Se você não gostou desse, você vai ter que gostar, porque eu vou falar de alguma coisa muito importante aqui hoje, que é sobre a nossa loja. Como você pode ver, atrás de mim aqui nesse cenário maravilhoso, a gente tem a nossa nova loja física aqui dentro da nossa Igreja Por Amor. Tá linda, tá maravilhosa. Eu vou mostrar algumas coisinhas pra você, porque eu também quero falar com você que não pode vir aqui. Você que não tá podendo vir na igreja fisicamente, tem como você comprar tudo que tá aqui no www.lojaporamor.com.br. Lá você entra e encontra tudo que tá aqui, beleza? Eu vou mostrar pra vocês aqui algumas coisas que tem aqui. Olha só os livros que tem, vou começar pelos livros, tá bom? Que é muito importante você ler. Leia O Impostor que Vive em Mim, lê pra você entender. Talmudim 52, Ed Renekiewicz, esse cara é demais. Tem aqui os livros do Joseph Prince, que a gente gosta muito. Tem Evangelho Nu aqui, ó, maravilhoso. Pra quem não leu ainda, vem, compra ou olha aí no site. Tem as nossas camisetas, assim como ele é, um monte de camiseta muito legal. Por favor, gente, não perca a oportunidade. Olha só essa aqui, não sei porque que eu abri essa aqui, que ela é a mesma que tem em mim, ó. Eu abri pra você ver, então, vê como, olha só como eu sei fazer isso aqui, gente. Mas é isso, compre, tem os livros do Reinhard Hitler, que é maravilhoso. Tem aqui o nosso Moleskine, quem anota vai pro céu. Não deixe de comprar, você precisa ler e precisa anotar. Então você compra o Moleskine para você ficar bem equipado. Onde? www.lojaporamor.com.br. E você que vier na loja física vai ter o desconto especial. Entra a plaquinha de desconto pro pessoal ver a plaquinha que se move. Ela se move, ela é uma plaquinha viva, para que você veja que você que vir aqui vai ter um descontão de inauguração. Então você que vir tem um descontão, você que não vem tem como comprar pelo site www.lojaporamor.com.br. Vem! Você é louco? Você tá louco? Olha o que ele quer fazer, ó! Gasta que Deus te dá! Bom, é isso aí, gente. Essa é a nossa loja. Essa camiseta aqui, ó, que eu tô usando também, tá por lá. Você, quando compra na nossa loja, você também, né, está contribuindo para que tudo que nós fazemos aqui continue crescendo e acontecendo. Tá bom? Vamos lá então para a última pergunta. Vamos ver o que vem. Última pergunta é a seguinte: por que Jesus disse que a salvação vem pelos judeus? Porque Jesus disse que a salvação... Tá. A salvação, a redenção, ela existe antes da fundação do mundo. Então o Cordeiro está morto desde antes da fundação do mundo. Mas para que o homem percebesse e o conhecesse, a ideia de Deus foi vir aqui contar, né? Então o Cordeiro está morto desde antes da fundação do mundo e é dali que sai a salvação. O mundo nasce salvo. O homem nasce perdoado antes de pecar. A provisão já existia antes da necessidade, né? Exato. Já estava lá, entende? E na linhagem e na história, porque na eternidade é o Cristo de Deus. Mas aquilo que é o Cristo de Deus, Cordeiro morto antes da fundação do mundo, ele apareceu no nosso mundo há 2000 anos atrás. E ele tinha TRG, se chamava Jesus. Então o nosso Deus se chama Jesus no nosso mundo. Ele se chama Jesus. Então o Deus que nós conhecemos chama Jesus Cristo. É o Cristo de Deus, que é o Cordeiro morto antes da fundação do mundo. Então quando ele diz a salvação vem pelos judeus, o que ele está dizendo é: o Cristo de Deus na história nasceu em Israel. E a mãe dele era judia.
É isso que ele tá Falar dizendo. da descendência, né? Exato. E aí é interessante que se a gente for falar da descendência dele aqui, vamos lá para Abraão, né? Então Deus chama Abraão, aí vem Isaac, Jacó, as 12 tribos de Israel, e dali o povo de Israel, a nação de Israel e tudo isso. E aí é interessante que o Paulo vai dizer lá em Gálatas 3,16, que a lei, ela foi dada, né, para que o pecado fosse ressaltado até que viesse a semente. E essa semente, o Paulo está fazendo ali uma ponte com Abraão, ele está dizendo. Até que viesse a semente de Abraão. E quem que é a semente de Abraão? É o Cristo. Não é Isaac. Então é o Cristo. Então a lei foi dada até que viesse o Cristo. Então o Cristo de Deus, na história cronológica da humanidade, se chama Jesus. E ele nasceu em Israel, de uma virgem judia. Por isso a salvação vem dos judeus. Veio dos judeus, mas é para todos, né? Não, exato. Ele apareceu por lá. Foi por onde ele entrou para dizer: vinde a mim todos que quiserem. É interessante que você falou da semente. Tem aquele versículo que diz que se o grão de trigo ele não cair, Isso. não morrer, né? Isso. Não frutificará. Exato. A gente sabe que a nossa semente, Jesus Cristo, ele morreu para frutificar todos nós, né? Exato. Tudo que nós E vivemos aí hoje. morreu quando? Morreu antes da fundação do mundo. Esse é o grande ponto. Eu tenho tentado falar disso tanto. Mas eu sei que é delicado, porque a nossa cabeça é minuto, hora, segundo, é linear, é tudo retinho. Como assim? Como assim? Como assim? Mas a eternidade é um eterno presente. A eternidade, ela não se... Deus ser eterno, ele não tá no minuto, hora, segundo. Tudo foi, será. É uma loucura, a gente não entende. Mas o mistério é não entender e crer de que o Cordeiro tá morto desde antes da fundação do mundo. E é só por isso que o mundo é mundo. É só por isso que o mundo é mundo. É por isso que Adão peca e não morre. Entendeu? É por isso que Davi faz o que fez com Urias e não morre. Não é porque haveria de vir o Salvador. Ele ia aparecer na história. Mas ele já era. Existia misericórdia já. Não, só nasceu o sol pela manhã porque a misericórdia de Deus se renova. Muito bom. Encerramos nossas perguntas de hoje. Bom, é isso. Esse talk. Giovana, muito obrigado. Com Eu que certeza vai agradeço. voltar, foi muito bom. Seus comentários são incríveis. Inclusive, vou montar uma mensagem nesse negócio aí, que abriram-se os olhos. Mas como assim? Já não estava com o olho aberto? Não, eram os olhos de Deus neles. Que olhos, né? Que olhos. Então é isso aí, obrigado. Tenho certeza absoluta que edificou muita gente. E pra gente poder terminar aqui essa nossa conversa, hoje os assuntos misturaram muito, né? Você vê que como uma mensagem, ela vai ligando várias coisas na cabeça das pessoas, né? Mas eu queria incentivar você, que é na verdade o que o Evangelho nos incentiva o tempo inteiro. É que a gente se torne pro outro a experiência que a gente viu Deus ser e fazer por nós. Essa é sempre a história de Jesus, né? Lá em João capítulo 11, Jesus fala assim: olha, amem uns aos outros como eu vos amei. O que Jesus está dizendo? Ele está falando assim: Vitor, me veja te amar e faça o mesmo. Essa é a revolução que pode mudar o mundo inteiro. Na verdade, saber disso já é saber tudo. Às vezes a gente acha que saber de evangelho é saber da doutrina, é saber da letra, e não é isso. O evangelho quer fé. E é fé no quê? É fé no Cristo de Deus, que é o Deus que se fez carne, é o Deus que estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando a nós o nosso pecado, e agora pede pra gente ir e fazer o mesmo. Vá e faça o mesmo. Vá e faça o mesmo. E esse vá e faça o mesmo, Vitor, é o meu poder para a transformação do mundo. Então, assim, saber disso é saber tudo, né? Então, o meu conselho para você, o nosso desejo para você, é que você seja a experiência de Deus para o seu vizinho, para o seu próximo. E assim nós seremos como o fermento que Jesus disse, que mesmo sendo invisível, sendo pouco, parecendo pouco diante da massa, ele vai levedando e vai colocando sabor em toda a massa. Então que nós possamos ser esse fermento, que ao darmos ao outro a experiência de Deus, Dá Jesus para as pessoas, né? A gente está fazendo do mundo um lugar que saboreia e tem sabor de Cristo. É isso, Gi? É isso, foi muito bom estar aqui. E isso que você falou agora, para fazer um comentário final,
a vida do evangelho é uma vida de amor, né? Isso. E me veio agora à cabeça o versículo mais conhecido, talvez, que resume a verdade do evangelho, que é quando Deus amou o mundo, Ele deu. Ele deu. E às vezes a gente fala muito isso, e é verdade, né? Porque amar é dar, mas eu acho que o que mais merece a nossa atenção nesse versículo é o que Ele deu, né? Ele amou e deu, mas o que Ele deu? Ele deu Jesus. Então, Amar quando é a dar gente Jesus. ama, amar é dar Jesus para as pessoas, Ótimo. né? Então, o meu desejo também. Pronto, já tem umas 3 Pra pregações todos. aqui. Com os comentários da Giovana. Quero só ver lá no final, Giovana de Carlos. Que nada, vou falar que eu tava orando. Deus falou Recebi comigo. aqui. E é verdade, isso aqui não é uma oração? É muito Ou bom. não? Foi muito bom estar aqui. Tô Gente, um muito beijo feliz. no coração de vocês. Que a graça, a paz continue sendo multiplicada na consciência e na vida de vocês. Um beijo no coração. Nós amamos vocês. Permaneçam em Deus. Falou! Falou!